Olá, sombrios! Bem-vindos aos Contos de Terror da Jessie. Esse conto é um presente para o mais novo sombrio. Ele tem apenas 11 anos. E eu quero dizer para ele que seja bem-vindo aos Contos de Terror da Jessie. Nosso conto de hoje se chama O Caçador e a Mula Sem Cabeça. Em um rinchão, esquecido nesse mundão de meu Deus, o Ellison, um caçador valente, morava às margens de um riozinho, cercado por mata. As noites eram escuras e a lua brilhava como o olhar de uma coruja. Certo dia, o Ellison ouviu falar da mula sem cabeça, uma criatura assombrada que galopava pela madrugada com chamas no lugar da cabeça. Os mais velhos contavam histórias sobre ela ao redor da fogueira, advertindo sobre o perigo que ela representava. Curioso, o Ellison espreitou na escuridão da noite, com sua espingarda em punho e a coragem no peito. Ele ouvia o vento fazer seu caminho entre as árvores, fazendo seu som sinistro, mas não se deixou intimidar. Ele estava em silêncio, quando ouviu um galope frenético ecoar na mata. Era ela, a mula sem cabeça. Ele podia ouvir o seu relinchar assustador e a claridade que as chamas que brotavam de seu pescoço iluminava a mata. O Ellison se manteve calmo, escondido, vendo ela passar por ele, seguindo sua sina. De acordo com as histórias que o Ellison escutou sobre a mula sem cabeça, dizia-se que a criatura já fora uma mulher, que foi amaldiçoada por ter um caso proibido com um padre. A população sussurrava que a mulher, de coração bondoso, havia se apaixonado pelo padre. O amor proibido floresceu entre eles, mas o segredo foi descoberto. O padre, dominado pelo medo do julgamento da comunidade, abandonou a mulher, que ficou desolada e inconformada. Revoltada com a traição e a sociedade que a excluiu, a mulher amaldiçoada foi tomada por uma força sombria e nas noites de sexta ela se transformava na temida mula sem cabeça, vagando pela noite cumprindo sua sina. Essa história mexeu com o Ellison e ele sentiu compaixão pela mulher. Ele decidiu não apenas enfrentar a criatura, mas também ajudar ela a se libertar da maldição. Consciente dos perigos que o aguardavam, ele se preparou com cuidado, reunindo informações e buscando orientações. Com o coração pesado, o Ellison ouviu os conselhos dos mais velhos sobre como libertar a mulher da maldição que a transforma na criatura assustadora. Para libertar a mula sem cabeça dessa maldição, só existe duas formas: ou tirando o cabresto, ou ferindo ela com uma faca virgem, disse um idoso. A tensão entre a compaixão e a dura realidade do ritual atormentava o caçador. Ele decidiu explorar outras opções antes de recorrer àquela opção. Procurou um xamã da região, em busca de um entendimento mais profundo da situação. E o xamã lhe disse a terceira opção: a morte, se não quiser tentar as outras duas. Com coragem e sabedoria, o Ellison optou por seguir uma das duas primeiras. Ele elaborou um plano para acalmar a mula sem cabeça e oferecer-lhe compaixão em vez de violência. Buscou uma maneira de se comunicar com a alma aprisionada naquela forma monstruosa. Uma noite, à luz da lua, o Ellison encontrou a mula sem cabeça e com cuidado falou com a criatura, expressando sua intenção de ajudar. A criatura pareceu ouvir. Ele disse que esperaria ela correr sua sina, mas que no final ele a estaria esperando ali, naquele ponto da mata. Assim, a mula fez. Correu sua sina e quando estava amanhecendo ela voltou ao local na mata que se encontrava o Ellison. Aos poucos, a forma da mula sem cabeça começou a desvanecer, revelando a mulher que estava aprisionada. Ela contou sua triste história de como a solidão e o sofrimento
a tinham levado a essa maldição. Com lágrimas nos olhos, pediu perdão ao caçador por qualquer medo que ela tivesse lhe causado. O caçador prometeu à mulher que a ajudaria a ficar livre da maldição. A semana passou tranquila e o caçador se preparou. Assim que a sexta-feira chegou, o Ellison seguiu para a mata. Ficaria à espreita, esperando a mula sem cabeça. A noite já ia alta quando ele ouviu os galopes da mula e a claridade das chamas iluminando a mata. As chamas dançavam no lugar onde deveria estar a cabeça. Com cuidado e respeito ele se aproximou, pronto para tirar o cabresto que a mantinha presa nesse tormento. As chamas rugiram, mas o Ellison manteve a calma. Lembrando-se das histórias dos mais velhos sobre a maldição. Respirou fundo, estendeu a mão com determinação por entre as chamas e tocou o cabresto. Nesse momento, algo surpreendente aconteceu. A mula reagiu com violência, como se entendesse as intenções de Ellison. Era a maldição tomando o controle, mas quando a mula arrancou no galope, o Ellison, ainda segurando o cabresto, saltou montando a mula. Esta corria veloz, suas chamas ameaçavam tocar o rosto do caçador, mas ele se desviava e se mantinha firme segurando o cabresto. A mula correu sua sina com o caçador montado nela. Era fascinante como uma criatura que não tinha cabeça conhecia o caminho a ser seguido, se desviando das árvores e saltando sobre os troncos. A noite avançava e o Ellison tentava a todo custo tirar o cabresto, mas temia cair devido à velocidade que a mula corria. Mas então o galope começou a ficar um pouco mais lento, mas ainda assim era difícil tirar o cabresto. O caçador então teve uma ideia. Ele segurou firme no cabresto e deu um forte tapa na anca da mula. Isso a fez se irritar e ela empinou com ele as suas costas. Quando ela abaixou as patas dianteiras, lançou o caçador para a frente, o lançando contra uma árvore. O Ellison sentiu suas costas doerem com o impacto contra a árvore, mas ao cair no chão, tinha preso em sua mão o cabresto da mula. As chamas começaram a diminuir, dando lugar a uma cabeça de mula. Então, a mula foi desaparecendo, ficando apenas a mulher, livre da maldição. Esta caiu desmaiada no chão da mata. A mulher, agora livre, revelou seu nome. Ela se chamava Alana. Contou novamente sua história sobre seu amor proibido e a traição que a levou àquela maldição. O Ellison não a julgou. Afinal, não se pode mandar no coração. Alana agradeceu novamente ao Ellison e expressou sua vontade de proteger aquelas terras como uma espécie de guardiã, já que ela conhecia aquele lugar como a palma da sua mão. Sentia-se em dívida com o caçador pela coragem e generosidade que ele havia demonstrado. O Ellison, vendo a sinceridade nos olhos de Alana, ofereceu-lhe amizade e compreensão. Juntos eles concordaram em trabalhar para garantir a segurança das pessoas e dos animais daquelas terras. A partir desse dia, o Ellison e Alana tornaram-se aliados, uma equipe dedicada a proteger o equilíbrio entre o mundo natural e o sobrenatural. Sua amizade exemplificou que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, é possível encontrar o perdão e transformar a escuridão em luz. Com o tempo, o Ellison continuou sua jornada pelo interior, cada vez mais consciente de que o mundo estava repleto de mistérios e criaturas que iam além da superfície do medo e da lenda. Enquanto explorava as florestas e campos, o Ellison encontrou outras criaturas sobrenaturais. Algumas eram de fato assustadoras, mas muitas simplesmente ansiavam pela compreensão e libertação de suas maldições. Uma dessas criaturas era uma sombra misteriosa que vagava pela mata, inicialmente temida pelos moradores locais. A sombra revelou ser um espírito aprisionado, desejando apenas encontrar paz
e descanso após séculos de errância. O Ellison dedicou seu tempo e esforço para ajudar essa criatura, descobrindo os segredos de sua maldição e, eventualmente, encontrando uma maneira de libertá-la. A gratidão e alívio nos olhos da sombra foram inesquecíveis, uma lembrança de que nem tudo é o que parece e que a empatia pode transformar vidas. À medida que o Ellison continuava sua jornada, ele percebeu que precisava aprimorar seus conhecimentos sobre as criaturas que caçava, a fim de evitar danos a inocentes e ajudar aquelas que realmente precisavam. Dessa forma, os encontros de Ellison com as criaturas tornaram-se mais pacíficos. Ele passou a ser um intermediário entre os dois mundos, ajudando a resolver conflitos e encontrar solução que beneficiassem ambas as partes. Sua reputação de caçador com um bom coração cresceu e muitas criaturas passaram a vê-lo como um aliado confiável. Com o tempo, o Ellison construiu um elo de confiança e amizade com algumas delas, trabalhando juntos para manter o equilíbrio entre o mundo humano e o sobrenatural. Após anos de dedicação e compreensão e coexistência pacífica entre humanos e criaturas sobrenaturais, o Ellison deixou um legado duradouro. Seu nome era sinônimo de respeito, sabedoria e compaixão. Tornou-se um mentor para jovens caçadores, ensinando-lhes que não apenas as habilidades eram necessárias para enfrentar criaturas sobrenaturais, mas também a importância de valorizar a vida e buscar a paz. A mula sem cabeça, agora livre da maldição, se juntou ao Ellison nessa missão, se tornando sua parceira de caça, ajudando outros amaldiçoados como ela a ficarem livres e caçando os seres que realmente eram maus. E assim, o caçador Ellison provou que o amor e a compaixão têm o poder de transformar o mundo, até mesmo um mundo cheio de mistérios sobrenaturais. Doppelganger, aquele que caminha ao lado. É um sósia ou duplo não biologicamente relacionado de uma pessoa viva, por vezes retratado como um fenômeno fantasmagórico ou paranormal, e geralmente visto como um prenúncio de má sorte, ou ainda para se referir ao irmão gêmeo maligno, ou ao fenômeno de bilocação. A palavra doppelganger é um substantivo composto da língua alemã, formado pela combinação de dois substantivos, doppel, duplo ou réplica, e ganger, andante, ambulante, aquele que vaga. Nas lendas nórdicas e germânicas, ver o próprio doppelganger é um presságio de morte. Um doppelganger visto pelos amigos ou parentes de uma pessoa pode às vezes trazer azar, ser um mau presságio ou uma indicação de doenças iminentes ou problemas de saúde. Como escreveu o dramaturgo sueco Strindberg, quem vê seu duplo vai morrer. Reutoscopia é um termo usado em psiquiatria e neurologia para alucinação de ver o próprio corpo à distância. Pode ocorrer como um sintoma de esquizofrenia e epilepsia, e é considerado uma possível explicação para o fenômeno do doppelganger. Com o advento das mídias sociais, houve vários casos relatados de pessoas encontrando seu gêmeo desconhecido online, um termo moderno para doppelganger. Existem vários sites que os usuários podem fazer upload de uma foto de si mesmo ou o software de reconhecimento facial tenta combiná-los com outros usuários com aparência semelhante. Alguns desses sites relatam ter encontrado inúmeros doppelgangers vivos. Nosso conto de hoje se chama Doppelganger, Minha Sombra. O relógio marcava meia-noite quando Sarah, exausta após um longo dia de aulas e estudos na universidade, na cidade de São Paulo onde ela morava, voltou para o seu apartamento no 10º andar de um prédio movimentado.
Ela ansiava por um pouco de tranquilidade para relaxar antes de dormir. Enquanto escovava os dentes no banheiro, ela viu algo perturbador no espelho. Seu reflexo parecia diferente, com um olhar perverso e um sorriso maligno que não pertencia a ela. Um calafrio percorreu sua espinha e ela rapidamente se lavou e saiu da frente do espelho, tentando convencer a si mesma de que eram apenas seus olhos cansados brincando com sua mente. No entanto, aquela imagem sinistra continua assombrando seus pensamentos durante toda a noite. Sarah mal conseguiu dormir, sentindo uma presença controladora e ameaçadora ao seu redor. Na manhã seguinte, ela tentou ignorar o incidente, convencendo-se de que era apenas fruto de sua imaginação. Mas a perseguição não parou por aí. Ao longo dos dias, Sarah começou a notar que algo estranho estava acontecendo. Ela passou a ver alguém como ela. Parecia estar em toda parte, seguindo seus passos em cada esquina da universidade, nos corredores movimentados e até mesmo no metrô. Seu coração acelerava toda vez que ela avistava aquela figura sinistra entre a multidão. A presença não se contentava em apenas segui-la. Esse sósia começou a criar complicações para Sarah. Em uma ocasião, ela recebeu mensagens comprometedoras enviadas de sua conta de e-mail para os seus professores, contendo críticas maldosas e difamações sobre eles. Em outra ocasião, objetos pessoais sumiram misteriosamente de seu apartamento, e ela foi acusada pelos vizinhos de ser desleixada. A reputação de Sarah começou a desmoronar rapidamente. Amigos e colegas de classe passaram a olhá-la com desconfiança, enquanto conhecidos e parentes se afastaram, temendo as complicações que estavam se acumulando ao redor dela. Aos poucos, ela se viu isolada, sem ninguém em quem confiar ou acreditar em sua inocência. Em meio a esse caos crescente, Sarah decidiu procurar ajuda. Ela contou sua história a um professor de psicologia da universidade, que se mostrou cético inicialmente, mas também intrigado com o relato de Sarah. Juntos, eles investigaram o caso e tentaram desvendar o mistério por trás do sósia. Enquanto a obsessão do seu sósia se intensificava, Sarah sentiu que estava perdendo o controle de sua própria vida. Ela se esforçou para provar sua inocência e lutar contra a sombra que a perseguia, mas cada tentativa parecia levar a mais confusão e desespero. O que Sarah não sabia é que esse era apenas o início do que estava por vir. Ela logo descobriria que a verdadeira luta não era apenas contra essa presença maligna, mas também contra seus próprios medos e inseguranças internas. E assim, nessa atmosfera de suspense, o mistério do sósia toma conta da vida de Sarah, levando-a a enfrentar seus próprios demônios e descobre uma força interior que nem ela imaginava possuir. Enquanto Sarah se debatia com as complicações criadas pela sua cópia, ela sentiu que essa presença maligna parecia conhecer seus pontos fracos e seus segredos mais profundos. A figura sinistra explorava suas inseguranças, alimentando-as e tornando-as ainda mais intensas. Sarah se sentia impotente, lutando para encontrar uma explicação racional para tudo que estava associado àquela aparição. Enquanto ela buscava a ajuda do professor de psicologia e também de alguns amigos de confiança que ficaram ao seu lado, Sarah começou a mergulhar em pesquisas na internet, em busca de respostas, e as encontrou. Ela descobriu que sua sósia, na verdade, era um doppelganger, e que o fato dela poder vê-lo significava que ela iria morrer. O desespero toma conta de Sarah, e ela sente que precisa fazer algo, ou realmente vai acabar morrendo, porque aquela sombra estava levando à loucura.
Conforme a perseguição do doppelganger se torna mais intensa, Sarah se depara com uma escolha difícil: fugir e se esconder do problema ou confrontá-lo de frente. Ela decidiu enfrentar seus medos. Esse era o único caminho para compreender a origem do doppelganger e descobrir como desfazer seu poder maligno. Em um momento de coragem, ela se olhou no espelho do banheiro, diretamente nos olhos do doppelganger, e disse com firmeza: "Eu não tenho medo de você. Eu sou mais forte do que a sombra que você representa." A perseguição do doppelganger continuou, mas algo havia mudado em Sarah: sua autoconfiança. Ela não estava mais disposta a se esconder. Ela passou a enfrentar o doppelganger quando ele tentou prejudicá-la outras vezes. A perseguição alcançou seu ponto máximo quando Sarah se encontrou sozinha no seu apartamento em uma noite. A presença maligna parecia estar em todos os cantos, brincando com sua mente e testando seus limites emocionais. Mas dessa vez, Sarah não cede ao medo. O apartamento ficou mergulhado na escuridão, mas isso não intimidou Sarah. Ela acendeu uma vela e seguiu, iluminando todas as partes do seu apartamento, até que chegou ao corredor, onde o doppelganger a aguardava. Seu olhar perverso e sorriso maligno não a intimidou mais. "Quem é você? Por que está fazendo isso?" Sarah perguntou com sua voz carregada de confiança e autonomia. O doppelganger respondeu com uma risada assustadora e sua voz ecoou pelo corredor: "Eu sou a sua sombra, a escuridão que reside dentro de você. Eu sou a parte de você que você resistiu e escondeu por tanto tempo. Eu vim para reivindicar o que é meu." Sarah não se intimidou. Ela entendia que, como qualquer ser humano, ela também tinha suas próprias sombras, e era hora de abraçá-las e integrá-las à sua vida. "Eu aceitei todas as partes de mim, inclusive as sombras", disse Sarah com convicção. "Não há espaço para o medo em meu coração. Eu sou forte e estou pronta para enfrentar qualquer desafio que a vida me apresentar." Ao proferir essas palavras, algo notável aconteceu. O doppelganger começou a se dissolver lentamente, como se sua forma fosse desfeita pelas palavras de autoaceitação de Sarah. A escuridão ao redor deles se dissipou e a luz começou a inundar o corredor, e logo todo o seu apartamento estava claro. Enquanto Sarah se contemplava no espelho, viu seu reflexo sorrindo de volta para ela, mas dessa vez era um sorriso verdadeiro, o sorriso que ela estava dando naquele momento, cheio de autoconfiança e autoaceitação. Ela havia vencido uma batalha contra o doppelganger, contra ela mesma. Enquanto ela olhava pela janela do apartamento do 10º andar para o horizonte de São Paulo, banhado pela luz do nascer do sol, Sarah sabia que a luta contra as sombras era uma parte inerente da vida. Ela estava pronta para enfrentar o futuro, sabendo que, com autoconhecimento e aceitação, ela sempre encontraria a luz para iluminar o caminho. E assim ela seguia em frente, pronta para as aventuras e desafios que a vida ainda tinha reservado para ela. E você, que me escuta nessa noite, já viu seu doppelganger alguma vez na vida? Você já foi confundido com alguém? Já foi acusado de ter feito algo que não fez? Já viu seu reflexo no espelho piscar ou sorrir para você? Cuidado, os doppelgangers estão por aí. Ou aí. A casa nova. Havia uma casa antiga no final de uma rua onde a vizinhança
era discreta, do tipo cada um na sua. Um bairro nobre com casas belíssimas. Esta casa em questão estava vazia há muitos anos. Os corretores vendiam ela, mas em menos de um dia ou semanas, os moradores iam embora. E muitos saíam deixando tudo lá, até as roupas, em alguns casos. Por causa disso, a casa ganhou fama de mal assombrada, e entre os corretores ficou conhecida como a Casa das Sombras. A dificuldade de vender essa casa, a maior da rua, levou a imobiliária responsável pela venda a baixar o preço. Uma família de classe média à procura de um lugar para morar, pois já não podiam mais bancar a casa que moravam, se deparou com um anúncio dessa casa. Uma observação sobre o preço está abaixo do valor do mercado, levou Davi, que havia perdido o emprego, e recebeu uma nova oferta, porém o salário era baixo, comparado com o do seu antigo emprego, a se interessar pela casa. A casa, situada num bairro nobre com um valor acessível, atraiu a atenção da família, que estava tentando economizar dinheiro para outras despesas. Eles acreditaram que poderiam lidar com a reputação da casa e que as histórias assustadoras eram apenas lendas urbanas exageradas. A combinação de uma oferta de emprego, a acessibilidade do aluguel e a esperança de uma vida melhor foi o que impulsionou a família Johnson a tomar a decisão de se mudar para a misteriosa Casa das Sombras, ignorando os sinais de alerta que ecoava pela vizinhança. Assim que entraram na casa, sentiram a atmosfera pesada. A casa já estava totalmente imobiliada. Os móveis eram antigos, mas belos e de qualidade, do tipo que eles jamais sonhariam em comprar. Porém, à noite, eles rangiam como se tivessem vida própria. A família demorou um pouco para se acostumar com esse fenômeno, que Davi atribuiu à dilatação e contração da madeira durante as mudanças de temperaturas. Uma noite, a filha mais nova do casal, Emily, acordou ouvindo vozes falando baixo vindos do sótão. Curiosa, foi investigar. Ao subir as escadas até a porta do porão, esta rangeu quando ela forçou a abrir. Porém, lentamente a porta se abriu. Lá dentro, entre várias tralhas dos moradores antigos, ela encontrou um diário com relatos aterrorizantes da antiga moradora. O diário contava sobre um espírito que assombrava a casa. Ele era o dono da casa e a deixou de herança para a filha, que nunca quis morar ali. O espírito não queria outras pessoas além da filha, que insistia em alugar a casa ou vendê-la. Esse espírito não aceitava intrusos na casa e faria de tudo, e sempre fazia de tudo para expulsá-los. Enquanto Emily lia, uma presença começou a se manifestar. As luzes piscavam e um vento soprou do nada, fazendo a luz balançar e as sombras das tralhas se contorcerem fantasmagoricamente nas paredes. De repente, o diário voou das mãos de Emily, que correu assustada de volta para o seu quarto. Mas a presença a seguiu. Apareceu diante dela como uma figura ameaçadora. Os gritos de Emily acordaram seus pais, que vieram correndo ver do que se tratava, chegando a tempo de ver uma sombra escura os encarar e desvanecer diante de seus olhos. A família Johnson percebeu que a casa era mais do que parecia. Tentaram fugir, mas a presença na casa não os deixava escapar. Agora presos na Casa das Sombras, enfrentaram um destino terrível nas mãos do espírito do dono da casa. O terror era real e não havia saída. No meio da noite, a casa se transformou em um labirinto sinistro. As paredes pareciam se mover, mudando o layout da casa de forma cruel. Cada membro da família estava separado, perdido em corredores que pareciam não ter fim.
Emily se viu em um corredor estreito e escuro, onde as paredes suavam e gemiam. Os murmúrios ficavam mais altos e assustadores. De repente, uma sombra se aproximou, contorcendo-se como uma criatura das trevas. Emily correu, mas não importava para onde fosse, a sombra perseguia. Enquanto isso, os pais de Emily enfrentavam seus próprios horrores. O pai, Davi, estava preso em uma sala, com retratos antigos que o seguiam com seus olhos vazios em movimento, como se o acusasse o tempo todo de alguma coisa. A mãe, Sara, estava em uma cozinha que parecia viva, com facas voando pelo ar, panelas balançando e portas e gavetas dos armários abrindo e fechando. Desesperados, tentavam encontrar uma maneira de se reunir e escapar da casa infernal. Mas a casa estava decidida a mantê-los como prisioneiros, alimentando-se do medo que surgia em seus corações. A noite parecia nunca acabar, e a família Johnson enfrenta o pior pesadelo de suas vidas. Conseguiriam escapar? Conseguiriam encontrar uma forma de quebrar a maldição e escapar da Casa das Sombras? Ou seriam condenados a vagar pelos corredores escuros para sempre? A resposta estava além do terror que habitava aquelas paredes. Emily, Davi e Sara, apesar de separados, começaram a perceber que a chave para escapar era confrontar seus medos e unir suas forças. Cada um enfrentou seus próprios demônios interiores enquanto vagavam pela casa. Emily precisava enfrentar a culpa que sentia pela mudança da família para casa. A culpa por ter influenciado a decisão da família de se mudar para a Casa das Sombras, porque ela imaginou que seria legal morar num lugar assombrado. Ela se sentia responsável por trazer a família para esse lugar assustador, o que a atormentava profundamente. Davi enfrentou a perda de um emprego. Isso o consumiu de vergonha. O medo de falhar como provedor de sua família. Ele temia que sua falha profissional fosse um fardo para todos ao seu redor, que não conseguisse se sair bem em seu novo emprego e sua família acabasse sofrendo privações por isso. Sara teve que lidar com o luto pela morte de sua mãe. Ela ainda não tinha superado a perda. A falta que sentia, a lembrança dos dias que compartilhava de sua companhia era uma tortura para ela. O espírito intensificava esse medo, fazendo com que enfrentasse tristeza que sentia pela perda e a dificuldade de seguir em frente. O espírito se aproveitava das inseguranças e dos medos da família. Ao confrontarem suas verdades e superarem seus medos, a atmosfera da casa começou a enfraquecer e tudo começou a voltar ao normal. Finalmente, os membros da família se reuniram no salão principal, onde encontraram o espírito. Este encarou cada um deles e desapareceu. As portas da casa abriram e uma voz assustadora ecoou por todo o interior da casa. Saiam da minha casa! Os Johnsons correram para fora. Estavam livres, mas a experiência deixou marcas profundas em suas almas. Nunca mais esqueceram a terrível noite que passaram na Casa das Sombras. A lição que aprenderam sobre se mudar para uma casa assombrada destaca a importância de considerar as advertências e ouvir os sinais de alerta antes de tomar decisões, especialmente se este novo lar tiver uma reputação de ser assombrado. Antes de decidir se mudar para uma casa com histórico de assombração, é essencial fazer uma pesquisa detalhada sobre a história e a reputação da propriedade. Avalie as histórias, avalie as avaliações das pessoas que viveram lá anteriormente para tomar uma decisão informada. É crucial estar ciente dos riscos associados a morar em uma casa assombrada. Isso pode influenciar
incluir experiências paranormais, eventos perturbadores e potenciais impactos na saúde mental. Avalie se você e sua família estão dispostos a lidar com essa possibilidade por conta de um valor de mercado baixo. O bem-estar e a segurança da família deve ser priorizado acima de qualquer outro aspecto, ao considerar a mudança para uma casa com histórico de assombração. Se decidir mudar para uma casa assombrada, é fundamental respeitar as crenças e emoções dos membros da família, comunicar-se abertamente sobre o que podem enfrentar e estabelecer estratégias para lidar com as situações é crucial para manter a paz e a estabilidade na nova moradia. Esteja preparado para o desconhecido. Casas assombradas podem trazer surpresas inesperadas. Então, estar mentalmente preparado para enfrentar diferentes cenários é importante para lidar com a situação de maneira eficaz. Em última análise, mudar-se para uma casa assombrada é uma escolha pessoal, mas é essencial ponderar cuidadosamente os prós e contras e possíveis impactos em sua vida antes de tomar uma decisão. Respeite os desejos e o bem-estar de todos os membros da família. É fundamental para criar um ambiente saudável e feliz, independente do local de moradia. A experiência aterradora na casa assombrada deixou uma marca profunda na família Johnson, mas também fortaleceu os laços da família. A família aprendeu a importância de enfrentar seus medos, aceitar responsabilidades e apoiar uns aos outros, encontrando força na união familiar. Eles se afastaram da casa das sombras, levando consigo lições valiosas que mudariam suas vidas para sempre e influenciaram suas futuras decisões. E você que me escuta? Se as coisas estivessem difíceis e seu dinheiro só desse para pagar por uma casa assombrada, você se mudaria para lá? Pacto Sombrio. Olá, me chamo José da Silva, tenho 82 anos e vou contar algo que me aconteceu e que jamais irei esquecer. Há cerca de 50 anos, vivi uma das experiências mais intrigantes que alguém poderia imaginar. O que testemunhei naquela época me afetou profundamente e acabou desencadeando uma série de desafios em minha vida, tornando difícil confiar nas pessoas ao meu redor. Tudo começou quando decidi que era hora de buscar minha independência financeira. Meu pai possuía uma próspera loja que vendia mantimentos, frutas, carvão e diversos produtos, e eu ajudava nas tarefas cotidianas. No entanto, eu ansiava por ganhar meu próprio dinheiro. Em um dia comum, um amigo meu me indicou uma vaga de motorista em uma fazenda local. O trabalho envolvia dirigir um caminhão médio e auxiliar em diversas tarefas na propriedade. Decidi ir atrás dessa oportunidade e, após uma breve conversa com o dono da fazenda, fui contratado. Minha nova rotina incluía transportar mercadorias, ajudar o dono da fazenda a negociar gado, carneiros e porcos e realizar diversas tarefas na propriedade. Ele era um homem habilidoso nos negócios e parecia ter uma incrível sorte em todas as empreitadas que empreendia. Isso despertou minha curiosidade, mas eu não dei muita atenção aos rumores locais de que ele havia feito um pacto sinistro para obter sua sorte. No entanto, um evento estranho começou a se repetir. Uma vez por mês, o dono da fazenda me pedia para levá-lo a uma localização remota, onde ele realizava atividades misteriosas. Eu não fazia perguntas, apenas seguia suas instruções. Às vezes, essas jornadas se estendiam até altas horas da noite. Certa vez, enquanto esperava por ele perto de uma casa isolada no meio do nada, decidi investigar. Ouvia vozes vindas de dentro da casa.
e uma delas pertencia ao meu empregador. Fui escondido e testemunhei uma cena bizarra. Ele estava interagindo com uma figura sombria, com um corpo humano e a cabeça de um bode, que parecia saída de um pesadelo. As palavras que trocaram não eram compreensíveis, mas a atmosfera era aterradora. Voltei ao carro em choque e esperei por horas até que ele retornasse. Não contei a ninguém sobre o que havia presenciado. Não contei a ninguém o que havia presenciado recentemente pela minha segurança. Com o tempo, a pressão emocional tornou-se insuportável e decidi pedir demissão. Meu pai apoiou minha decisão e eu deixei o emprego na fazenda para trás. Nunca revelei a ninguém o que havia visto naquela noite, mantendo o segredo comigo. A fazenda continua existindo até hoje, administrada pelos descendentes do meu antigo patrão. Os rumores sobre sua estranha sorte persistem, mas eu aprendi que, às vezes, é melhor guardar segredos sombrios para evitar desencadear forças que não entendemos. Após deixar o emprego na fazenda, minha vida tomou um rumo diferente. Eu estava determinado a esquecer o que havia testemunhado e seguir em frente. Encontrei trabalho em outro lugar e comecei a construir minha própria vida. No entanto, os eventos da fazenda continuaram a me assombrar. Às vezes à noite eu era atormentado por pesadelos vívidos que me faziam acordar suando frio. Eu sabia que não poderia simplesmente ignorar o que havia visto, mas também não conseguia encontrar respostas. Com o passar dos anos, eu ocasionalmente me perguntava sobre o destino do meu antigo empregador. Os boatos sobre seu pacto com o diabo persistem e eu me pegava pensando se ele ainda estava envolvido com aquela entidade sinistra. A fazenda agora está nas mãos de seus filhos. Havia crescido em prosperidade, tornando-se uma das maiores da região. Eles eram conhecidos por suas habilidades nos negócios, mas eu nunca soube ao certo se continuaram as práticas misteriosas de seu pai. Não era algo que eu pudesse investigar, pois o medo e a incerteza ainda estavam presentes em minha mente. À medida que envelhecia, tornei-me mais reservado sobre o que havia acontecido naquela fazenda. Guardar segredos obscuros torna-se uma parte sombria da minha vida, um fardo que eu carregava silenciosamente. Hoje, olhando para trás, ainda me pergunto sobre o que realmente aconteceu naquela fazenda. Se as histórias sobre pactos e entidades sobrenaturais eram reais ou se foram apenas fruto da minha imaginação. Uma coisa eu sei, com certeza. Aquela experiência me ensinou que há segredos no mundo que talvez seja melhor deixarmos enterrados, pois uma vez revelados, podem ter consequências inimagináveis. Assim minha vida seguiu seu curso, marcada por um segredo que eu carregava sozinho, uma lembrança sombria de uma noite macabra que mudou minha perspectiva para sempre. E embora a fazenda ainda prospere, eu nunca ousarei retornar, temendo o que poderia encontrar lá, ou que ainda permanece oculto nas sombras. Muitas vezes ouvimos histórias e relatos que são tão incríveis que não parecem reais, e acabamos descrendo antes mesmo que ela termine de ser contada. Ridicularizamos quem conta, quem passou ou passa pelo aperto. Ah, meus amigos, o mal é tão real quanto o bem. Acreditamos muito mais em um ato bondoso que no mal que nos rodeia. Existem mistérios sobrenaturais que ocorrem nas vidas de muitas pessoas pelo mundo afora. Isso traumatiza e muda a vida dos envolvidos.
tornando elas como nosso amigo que compartilhou sua história, sendo atormentado por algo que viu, mas não pode contar a ninguém por medo de represálias ou descrédito. Afinal, convenhamos, é surreal o que ele viu, mas o fato foi que ele viu. Não estava louco ou bêbado ou chapado, estava tão lúcido como eu e você estamos agora. O sobrenatural está aí. Basta olhar ao redor e você percebe que há algo de muito sinistro e mal no mundo. Coisas tenebrosas acontecendo perto de nós. Uma sensação, um incômodo, um peso no ar. Um sussurro que diz, nem tudo é o que parece. O mundo à nossa volta dá vários sinais de que certas coisas não são pura imaginação. Você mesmo, que me ouve, já deve ter percebido algo que achou estranho. Mas sua descrença no sobrenatural fez você pensar que foi coisa de sua cabeça. Uma impressão, seus olhos ou cansaço lhe pregando uma peça. Se você abrir um pouco a sua mente, perceberá, ou mesmo verá, o que se oculta na escuridão da sua rua, da sua casa, ou mesmo do seu quarto. A lenda da mula sem cabeça no sertão. Maria da Conceição. Em uma noite tranquila no interior de Pernambuco, na pequena comunidade de São Sebastião, vivia Maria da Conceição, uma mulher casada e mãe de 3 filhas, já adultas. A comunidade era conhecida por sua atmosfera pacífica, mas também escondia segredos e lendas que intrigam os moradores. Maria da Conceição, na época dos fatos, morava em uma casa modesta com seu marido, João, que era pedreiro. Nos fins de semana, João assumiu o papel de vigia em uma antiga casa de fazenda nas proximidades. Era uma época em que as comunidades não tinham recursos para contratar um vigia permanente para o local. Nas noites em que João ficava na casa da fazenda, Maria da Conceição preferia não ficar sozinha e ia dormir na casa de sua irmã. Ela tinha um medo inexplicável de estar sozinha durante a noite. Frequentemente tinha pesadelos que a assombravam. Naquela comunidade havia uma mulher solitária chamada Dona Ruth. As pessoas a chamavam assim, porque ela nunca havia se casado. E passou toda a vida morando com seus pais. Quando seus pais faleceram, ela permaneceu sozinha em sua casa isolada, nos arredores da comunidade. Os mais velhos contavam histórias sobre como Dona Ruth foi noiva de um rapaz encantador. E eles estavam prestes a se casar, mas ele decidiu se tornar padre. Quando o rapaz partiu, Dona Ruth nunca mais saiu de casa. E ao longo dos anos ganhou a reputação de louca entre os moradores locais. As pessoas evitavam sua presença e às vezes até zombavam dela. As portas e janelas de sua casa permaneciam sempre trancadas, emitindo uma aura sinistra ao seu redor. Anos depois, o rapaz que se tornou padre retornou à igreja da região por um curto período, reacendendo a história sobre Dona Ruth. No entanto, ele logo partiu novamente, deixando-a envelhecida e amargurada. Maria da Conceição, agora grávida de sua primeira filha, passava a quaresma e os últimos 2 meses de sua gravidez na casa de sua mãe, uma casa situada ao pé de um morro isolado. Seu marido, João, vinha visitá-la nos fins de semana, após o trabalho, fazendo uma longa viagem de bicicleta para chegar lá. Uma noite, João chegou em casa com uma expressão perturbada. Ele disse que tinha visto Dona Ruth na estrada quando estava voltando para casa. Maria da Conceição ficou intrigada e perguntou o que ele viu. No que João respondeu: Eu a vi na estrada, novamente indo sozinha,
Não sei para onde. Passei por ela e nem sequer a cumprimentei. Mas Maria, aquela visão me arrepiou até a alma. Aquela noite estava apenas começando e algo terrível estava prestes a acontecer. Maria da Conceição ficou inquieta com as palavras de João. E à medida que a noite avançava, ela sentiu uma sensação de apreensão pairando no ar. Parecia que algo sinistro estava se aproximando da comunidade. Quando o relógio se aproximava da meia-noite, um som estranho ecoou na estrada, que passava em frente à casa de Maria da Conceição. Era um som assustador, algo que ela nunca havia ouvido antes. Ela se virou para verificar onde estava João na cama, mas ele não estava lá. Preocupada, ela se levantou e o encontrou na sala de estar. João estava pálido e com os olhos arregalados, e ele gaguejou. Maria, eu ouvi algo lá fora, na estrada. Pareciam gritos, gritos horríveis e algo mais. Galopes como de um cavalo desenfreado. Os gritos e galopes ficaram cada vez mais próximos, e uma sensação de terror tomou conta de todos na casa. Maria da Conceição olhou para seus pais, que estavam na sala, e eles estavam igualmente assustados. Seu pai segurava um rosário nas mãos, rezando silenciosamente. Em um piscar de olhos, os gritos ensurdecedores e os galopes se aproximaram ainda mais, e uma luz intensa e assustadora invadiu a sala. A luz penetrava pelas frestas da porta e janelas, iluminando tudo com uma intensidade perturbadora. A família estava petrificada, incapaz de se mover ou fazer qualquer coisa. Era como se uma força sobrenatural tivesse invadido a casa. A sensação da presença maligna era avassaladora, e o coração de Maria da Conceição parecia prestes a saltar do peito. Quando o fenômeno finalmente passou, deixando para trás apenas um silêncio pesado, Maria da Conceição percebeu que todos estavam em estado de choque. João tentava acalmá-la, preocupado com o impacto que o evento poderia ter em sua gravidez. O que tinha acontecido? Qual era a origem daquela presença assustadora? Na manhã seguinte, Maria da Conceição e João discutiram o que haviam testemunhado na noite anterior. João então compartilhou uma descoberta perturbadora. Ele disse: "Lembra-se de Dona Ruth? Eu a vi novamente na estrada. Maria, naquela noite. Mas desta vez eu a vi indo em direção à mata escura, como se estivesse se escondendo ou escondendo algo." As palavras de João ecoaram na mente de Maria da Conceição. Uma ligação assombrosa parecia surgir entre Dona Ruth e os eventos inexplicáveis que estavam ocorrendo naquela noite assustadora. O pesadelo estava longe de terminar, e Maria da Conceição, João e sua comunidade continuariam a enfrentar esses eventos sobrenaturais. Enquanto a quaresma se aproximava do fim, o mistério da lendária mula sem cabeça no sertão de Pernambuco se aprofundava, desafiando a compreensão e a coragem de todos. Nos dias que se seguiram, a atmosfera na pequena comunidade de São Sebastião permaneceu carregada de tensão e apreensão. As pessoas murmuravam sobre o que havia testemunhado naquela noite, e a lenda da mula sem cabeça começou a ganhar vida novamente na imaginação dos moradores. Maria da Conceição e João, determinados a desvendar o mistério por trás dos eventos sobrenaturais, decidiram investigar. Eles começaram a buscar informações sobre Dona Ruth, a misteriosa mulher que se escondia em sua casa isolada há tantos anos. Conversando com os moradores mais antigos da comunidade, eles conseguiram informações sobre a vida de Dona Ruth. Os mais velhos falaram de seu noivado com o jovem que se tornou padre e de como ela permaneceu sozinha após sua partida.
As superstições locais sussurravam que uma mulher que se deitasse com o padre estava destinada a se transformar em algo maligno. Determinados a encontrar respostas, Maria da Conceição e João decidiram visitar a casa de Dona Ruth durante o dia. Eles caminharam pela trilha sinuosa que levava até a casa isolada, uma estrutura envelhecida e solitária, envolta em um silêncio perturbador. Ao chegarem à porta da casa, bateram com cautela, mas não houve respostas. A casa permanecia trancada e abandonada. Maria da Conceição olhou pelas janelas, empoeiradas, mas tudo o que viu foram móveis cobertos por lençóis envelhecidos. A mulher que tanto intrigava a comunidade parecia ter desaparecido sem deixar rastro. À medida que o tempo passava, os eventos misteriosos começaram a diminuir, e a tranquilidade retornou lentamente à comunidade de São Sebastião. Maria da Conceição deu à luz a sua filha saudável. A família comemorava aliviados por tudo ter ocorrido bem depois do que ela presenciou. O destino de Dona Ruth permaneceu envolto em mistério. Alguns acreditavam que ela havia partido para sempre, enquanto outros insistiam que ela se transformara na lendária mula sem cabeça, assombrando a região como uma entidade sobrenatural. A história da mula sem cabeça no interior de Pernambuco se tornou uma lembrança assustadora para os moradores de São Sebastião. Uma lembrança de que o sobrenatural às vezes se entrelaça com a realidade de maneiras inexplicáveis. E assim, as noites tranquilas da comunidade voltaram, mas a lenda persistiu, continuando a intrigar aqueles que a ouviam, mantendo viva a memória daquelas noites assustadoras em São Sebastião. Dona Ruth. Após meu envolvimento romântico com o padre, minha vida tomou um rumo nefasto e misterioso. As sombras que pairavam sobre mim eram mais densas do que nunca, e minha história se tornou um segredo guardado a 7 chaves, escondido dos olhares julgadores da comunidade de São Sebastião. Minha relação com o padre, que um dia foi meu amado, era um segredo ardente e proibido. Os encontros furtivos e os momentos roubados eram como fagulhas que mantinham viva a chama da nossa paixão. Nos olhares trocados nas sombras da noite, encontrávamos conforto e consolo em meio à tormenta de nossas vidas. Enquanto para a comunidade ele era visto como o padre exemplar, para mim ele era o homem que uma vez amei com todo o meu coração. No entanto, a culpa e o medo eram nossos fiéis companheiros. Sabíamos que nosso relacionamento estava errado aos olhos dos outros, mas a paixão queimava mais forte do que qualquer regra ou convenção. Nossa relação não passou despercebida pelo sobrenatural. Rumores começaram a se espalhar e a comunidade passou a suspeitar do nosso envolvimento. Foi nesse momento que a maldição começou a se manifestar. Eventos inexplicáveis, sonhos aterrorizantes e visões perturbadoras assombravam São Sebastião. Nossa relação proibida era vista como a origem de toda desgraça. O murmúrio e as acusações aumentaram, e a comunidade se afastou de mim, considerando-me a causa de todos os males que haviam caído sobre nós. Eu me tornei uma figura solitária e enigmática, evitada por todos e conhecida apenas pelo nome Dona Ruth. As noites eram as mais difíceis. Eu me via presa em minha casa, com portas e janelas trancadas, protegendo-me do mundo exterior e das forças sombrias que pareciam se agitar ao nosso redor. Cada som estranho, cada sombra que se movia, me fazia tremer de medo e culpa. A maldição culminou com o surgimento da terrível mula sem cabeça. A entidade sobrenatural vagava pela comunidade, espalhando o medo e a escuridão por onde passava.
Sua aparição era um lembrete constante de que nossas ações tinham desencadeado forças que não podíamos compreender. Com o caos se instalando na comunidade e a maldição se intensificando, o padre, agora ciente das consequências de nosso envolvimento, tomou a dolorosa decisão de partir novamente. Eu me vi sozinha e abandonada mais uma vez, mas dessa vez o peso da culpa e da solidão era insuportável. Pouco depois desapareci misteriosamente da comunidade, deixando para trás uma casa trancada e uma história envolta em segredos. Ninguém sabia o que aconteceu comigo após meu desaparecimento, mas as lendas e os boatos sobre Dona Ruth, a mulher amaldiçoada, persistiram na comunidade de São Sebastião. Minha história, agora compartilhada pelas sombras do passado, permanece como um enigma, uma narrativa de amor proibido, tragédia e mistério que deixei para trás. Minha vida foi marcada pelas escolhas obscuras e segredos sombrios, e meu destino se tornou um dos mais enigmáticos e misteriosos de São Sebastião. Então, sombrios, o que vocês acham? Era Dona Ruth que se transformava na mula sem cabeça? Ou a mula sem cabeça, uma entidade sobrenatural, passou a aparecer por causa do amor proibido? A mula sem cabeça é um dos personagens sobrenaturais mais enigmáticos do nosso folclore. Esses dois contos em forma de relatos nos mostram, nas entrelinhas, uma nova possibilidade de que a mula sem cabeça surge em consequência de um ato proibido entre uma mulher e um padre. Deixem suas opiniões nos comentários. O Homem Porco. Nasci e fui criado em áreas rurais. Sempre trabalhei no mato, cuidando dos bichos e da terra, que é de onde vem nosso sustento. Há 4 meses atrás, o patrão mandou a gente, eu e mais 4, fazer o reparo de uma cerca que já estava velha. Os morões de bobear eram até mais velhos do que eu, que nem cheguei na casa dos 30. Fomos ao local da cerca, que fica bem na boca de uma mata que sobe um morro, mata fechada, que bota medo em muitos porque é feia mesmo só de olhar. Eu voltei para a sede da fazenda na F1000, com mais um peão comigo, enquanto os outros 3 ficaram derrubando parte da cerca velha e cavando novos buracos. Chegando na sede, pegamos umas ferramentas que acabamos esquecendo de levar e pedimos para a Dona Malvina preparar um café feito com rapadura para nós. Enquanto ela preparava, a gente foi na venda do Tião tomar uma dose para não perder o costume. Logo assim que viramos o copo, o curioso do Tião, para não perder o costume feio que tem, já foi perguntando onde íamos trabalhar. O peão novato que estava comigo não gostou da pergunta do Tião e logo fez cara feia. Mas eu, por gostar do Tião, respondi que estávamos consertando uma cerca no pé da mata e falei mais. Lá naquela mata feia que põe medo até no próprio medo. O Tião coçou a cabeça, respirou fundo, botou uma dose para ele mesmo e virou sem fazer cara feia. Confesso que eu mesmo me surpreendi, pois o Tião vendia pinga, mas ele mesmo nunca bebia. Quando vi ele bebendo, já entendi que ele sabia de algo e que esse algo ele ia me contar naquele momento, pois eu não sairia dali sem antes ele me dizer o que tirou o sossego dele. Com muito custo, depois de muita insistência, Tião me contou, então. Há 7 anos atrás, eu e meu irmão Tenório, que bebia demais da conta, resolvemos se embrenhar na mata, mas justamente na mata que assusta a todos. Era ainda por volta de 1 da tarde, quando entramos na mata a fim de chegar em um certo riacho que corta a mata no meio.
Meu irmão Tenório já estava meio alterado e ainda havia levado uma garrafa de pinga consigo e toda hora tomava uma. Mas quando entramos na mata, todo o meu corpo se estremeceu. Nem bem caminhei 20 metros para dentro. Tudo parecia noite, pois era mata fechada. E as copas das árvores não deixavam a luz do sol passar. Eu queria voltar, mas Tenório começou a rir de mim e me chamou de medroso, de frouxo. E só parou quando eu disse que estava brincando, que eu não ia voltar não. Mas na verdade eu estava tendo calafrios de tanto medo de estar ali. Tião me olhou nos olhos com lágrimas escorrendo nos seus e me disse com voz apavorada: Rodrigo, o Tenório estava muito bêbado e eu não queria sair como medroso. Eu vi um porco grande lá longe, fuçando no mato, mas achei que tivesse fugido de algum chiqueiro. Ele era muito grande mesmo. O Tenório do nada começou a xingar porque a pinga havia acabado e ele queria mais. Quando eu olhei novamente para onde o porco estava, vi quando ele ficou de pé feito um homem, igual a gente está aqui agora. Rodrigo, eu não acreditei que eu estava vendo aquilo mesmo. Ele berrou e veio correndo em nossa direção. Quando veio chegando perto, é que tive forças para correr e gritar para o Tenório, para ele correr também. Mas foi tarde. O Tenório havia caído de tão bêbado que estava. Lá na frente eu parei, me abaixei e olhei para trás e vi. Rodrigo, aquilo não era porco não. Aquilo era... Meu irmão me xingava enquanto era mordido, comido vivo. Estava tão bêbado que nem sentia nada, só continuava xingando. Calma, Tião, eu disse a ele, o consolando, sem saber o que dizer ou fazer. Ele secou seu rosto, pediu desculpas e disse que ia fechar a venda, pois não estaria bem para manter a venda aberta naquele dia. Eu e o novato voltamos para a fazenda conversando sobre a história do Tião. Nós dois chegamos à conclusão de que realmente foi triste o que aconteceu com o irmão do Tião, mas que foi estranho ele sair vivo daquela mata, foi. E outra coisa, ele nem nos falou que troço foi que matou o irmão dele. Falou que era um porco muito grande, depois falou que não era porco, que era sei lá o quê. Ele não falou o que foi. Pegamos o café na fazenda e voltamos para fazer a cerca junto com os demais peões. À medida que o sol se punha, o clima ao redor ficava cada vez mais tenso. Talvez não para os outros. À medida que o sol se punha, o clima ao redor ficava cada vez mais tenso. Talvez não para os outros, mas para mim e o novato, que sabíamos da história do porco estranho, a história contada pelo Tião cutucava nossas mentes, nos deixando inquietos cada vez que olhávamos para a mata. Enquanto trabalhávamos na cerca, a noite caía e a escuridão envolvia a todos. Com a ajuda das lanternas, continuamos a reparar a cerca. O novato, curioso e receoso ao mesmo tempo, me questionou. Será que o velho do bar viu era algo sobrenatural, Rodrigo? Algo que não é deste mundo? Eu olhei para o rapaz, seus olhos refletindo a luz fraca da lanterna. Respirei fundo, tentando encontrar as palavras certas para responder. Pode ser, meu amigo. Às vezes a natureza nos reserva segredos que não compreendemos. Talvez seja melhor não mexer com o que não entendemos. E vamos deixar essa história para lá. Os outros vão acabar perguntando e não acho bom contar essa história aqui e agora. Enquanto terminávamos a cerca, uma sensação de desconforto incomodou nós dois. A mata escura e densa exercia uma pressão sobre nós. Terminamos o serviço e começamos a fazer nosso caminho de volta até o carro. Os meses se passaram e a história do Tião e o encontro bizarro na mata se tornaram uma história boba para mim e o novato.
Novamente o patrão me mandou juntar uns homens para reparar a cerca que dessa vez estava caída. Eu levei comigo os 4 peões da outra vez, e o novato que chamávamos de Zé estava junto. Fomos à tarde, achando que era um serviço pouco, mas me surpreendi quando vi a destruição. Parecia que um estouro havia arrebentado a cerca. Com o avançar das horas e a escuridão se aprofundando, nós continuávamos nosso trabalho na cerca que estava terminando. Agora todos nós estávamos inquietos devido à história do Tião, que veio na lembrança assim que olhamos para a mata. Isso porque eu e o Zé contamos aos outros numa noite de churrasco e bebedeira e moda de viola. Nós conversávamos alegremente e até arreliávamos uns dos outros, por estarmos com medo de uma história de bêbado sobre um homem porco. De repente, cortando o silêncio da noite, ouvimos ruídos vindos da mata, ao pé do morro. Era um barrão correndo, só que parecia ser bem grande. O silêncio tomou conta de todos nós. Nossos olhares se voltaram para a mata. Um ranger de galhos e um farfalhar de folhas e um ronco de porco fizeram nossos corações dispararem. Será que é só um animal? Sussurrou Zé, com a lanterna tremendo em suas mãos. Eu tentava manter a calma. Pode ser só um barrão procurando o que comer ou algo assim. Vamos manter a atenção e terminar logo com isso. Mas a inquietação persistia, e os sons às vezes se aproximando e outras vezes se afastando. Uma sensação de ser observado se apoderou de nós e a escuridão da mata parecia ganhar vida própria. De repente um grito agudo ecoou pela noite, fazendo todos nós saltar de susto. As lanternas iluminaram a escuridão, mas não revelaram a fonte do grito. Era como se algo estivesse brincando conosco, uma presença oculta se divertindo com o medo da gente. Então a coisa que gritou começou a se aproximar, se revelando enfim para nós, que atônitos com a visão surpreendente diante de nós começamos a recuar rapidamente da cerca. Estávamos com os olhos arregalados e nossa respiração ficou presa na garganta, ao vermos um enorme porco colidir com a cerca e se erguer sobre suas patas traseiras como se fosse um homem. "O que diabos é isso?" falou um dos peões, temendo de pavor. A criatura grotesca e enorme mantinha-se ereta, emitindo grunhidos e rosnados. Sons inumanos. Era uma mistura bizarra entre a forma de um porco e a postura de um homem. O medo se espalhava entre nós enquanto observávamos, horrorizados, aquele ser se aproximar. Eu tentava manter a calma, sussurrando aos outros. Vamos nos afastar lentamente e com cuidado. Não sabemos com o que estamos lidando. Com movimentos silenciosos nos afastamos, mantendo os olhos fixos na criatura mutante, que os peões apelidaram de o Homem-Porco do Tião. O ser não parecia agressivo, mas a combinação de humano e animal era perturbadora o suficiente para gelar o sangue de qualquer um. Com um horror estampado em nossos rostos, vimos a criatura derrubar a cerca com uma força surpreendente, como se fosse feita de papel. Seus olhos famintos fitavam cada um de nós, enquanto começava a se aproximar. Ele babava, se antecipando o momento de nos devorar. "Corram!" eu gritei instintivamente. Os peões não contaram conversa. Empurrados pelo medo, disparamos em direção à fazenda. Nossos corações pulsando com um terror indescritível. O grunhido da criatura e o som dos galhos se partindo atrás de nós aumentava o desespero. A corrida continuou pela trilha escura e sinuosa. No desespero para escapar daquela abominação, nos esquecemos do carro. Mas quem iria buscar? Seguimos a pé mesmo, chegando à fazenda, ofegantes e apavorados. Nós praticamente invadimos a sede, trancando as portas atrás de nós.
Dona Malvina, alarmada com a expressão de pânico em nossos rostos, exigiu uma explicação imediata. Nós contamos sobre o encontro aterrorizante com a criatura e como ela nos perseguiu até a fazenda. O patrão, que também ouviu a conversa, deu ordens para que o restante dos peões viesse para a sede armados e se preparassem. Eu também conheço a história do Tião, que teve o irmão Tenório devorado pelo homem-porco. Só não achei que fosse verdade, porque sabe como é. Gente quando bebe, e quando bebe demais, vê coisa. A criatura permanecia lá fora. Sua aparência sinistra desafiava a lógica e deixava todos nós temendo o que aquele ser saído do inferno iria fazer. Ficamos em alerta, prontos para enfrentar a ameaça. Seguramos nossas armas e assim que vimos a criatura se aproximando a alta velocidade, abrimos fogo. O estrondo dos tiros ecoou pela fazenda, rompendo o silêncio da noite. Eu e os outros que estávamos dentro da casa também engatilhamos nossas armas e saímos para ajudar os de fora. A criatura foi atingida pelos disparos, mas não demonstrou sinal de dor. Ela deu um recuo momentâneo, mas a ferocidade em seus olhos não diminuiu. Ela continuou avançando, resistindo aos tiros, como se a dor alimentasse ainda mais a fúria. "Recuem para dentro!" eu gritei, percebendo que a criatura não seria detida facilmente pelos tiros. Os peões recuaram para o interior da casa, fechando e trancando as portas, com a criatura ainda rondando a fazenda. A tensão dentro de casa era grande. Todos nós se perguntando o que aconteceria agora. Vez ou outra, o homem-porco se chocava contra a porta, tentando entrar. O choque de seu corpo enorme fazia a porta e as janelas tremerem, nos deixando apreensivos, sentindo que a porta não aguentaria por muito tempo. A noite se transformou em um verdadeiro inferno, onde o próprio diabo disfarçado tentava invadir a casa. O terror aumentou quando ouvimos os angustiantes sons vindos do lado de fora, indicando que a criatura estava atacando as criações e animais da fazenda. Os grunhidos e berros dos animais sendo mortos e os sons da criatura os despedaçando se misturavam ao estrondo do baque dos corpos sendo arremessados contra a casa, causando horror em todos nós. A impotência diante da situação aumentava nossa ansiedade. Nos sentimos encurralados e incapazes de proteger nossa casa. Precisamos fazer algo. Não podemos deixar que isso continue. Um dos peões lutando contra a sensação de desespero. E o que você sugere que façamos? Nunca tivemos que lidar com uma dessas coisas antes. O patrão perguntou, tão impotente quanto nós. Eu buscava manter a calma e sugeri um plano para enfrentar a criatura e proteger o que restava da fazenda. Iríamos sair juntos e usar a vantagem do número e tentar encurralar a criatura, neutralizando antes que causasse mais danos. Unidos pela coragem, arrancada do desespero, saímos da casa, enfrentando a escuridão. Encontramos a criatura ainda ensanguentada do ataque aos animais e iniciamos uma luta desesperada. Atacamos com tudo e todos juntos, mas o homem-porco era feroz e muito forte. Por vezes nos arremessou para longe dela, mas logo retornávamos rápido, segurando-a com força. Finalmente, após uma luta árdua, conseguimos subjugar o homem-porco e contê-lo. Então o patrão, que também segurava a criatura, gritou para mim: "Vamos, rapaz, é hora de sangrar o porco." Eu, mais que depressa, tirei meu facão da bainha e passei no pescoço do homem-porco, quase decepando sua cabeça. A criatura começou a desfalecer e os peões começaram a soltá-la. Estávamos exaustos, mas a sensação de alívio e triunfo tomou conta de todos nós. Quando amanheceu, a fazenda estava em ruínas, mas a criatura estava morta, e aos primeiros raios do sol, o corpo do ser grotesco foi dando lugar
a um andarilho que costumávamos ver pela estrada vez ou outra, sempre tomando a trilha que levava à mata. A fazenda se recuperou e aquele episódio aterrorizante ficou gravado em nossa mente, lembrando a cada um de nós que mesmo nos momentos mais difíceis a união e a determinação podem sobressair sobre o medo. Obrigado por escutarem até aqui. Apoie o canal curtindo, compartilhando, se inscrevendo. Convide seus amigos para conhecerem o conteúdo do canal. E você que vem até aqui, mas ainda não é um inscrito, sinta-se à vontade para fazer parte da família de Sombrios. E até a próxima.